Muito bem. Como o pastor Nivaldo disse, meu nome é Elias, eu sou pastor da Igreja Batista Central em São José dos Pinhais. Tem uns 3 anos e meio que eu estou pastoreando a igreja lá, e tem sido uma grande bênção. Sou muito grato pela vida do pastor Nivaldo. Ele teve uma influência muito grande na minha vinda para cá. Eu sou realmente grato a ele por aquilo que ele fez e acreditar em mim, né? Sem muito me conhecer na época ainda, mas ter acreditado, e eu sou grato ao Senhor e pela vida dele. E obrigado, pastor Adilson, também por me permitir estar aqui, e a todos vocês, né, pela honra e o privilégio de poder compartilhar. Sempre que eu vou falar num lugar assim onde tem muitos pastores, eu digo assim que o meu sentimento é de ser o leão na cova dos Daniéis, entendeu? Que é mais ou menos daí para pior, né? Eu fui pastor lá em São Paulo, da Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Itaquaquecetuba. É uma cidade que fica coladinho ali na zona leste de São Paulo. E da minha igreja até o campo lá do Corinthians eram 20 minutos. Então, pensa na tribulação que eu enfrentei durante tantos anos, né? Ali, sendo São Paulino e tendo que aguentar. E irmãos, assim, é uma coisa tão azarada, que na época que eu morei lá, nos 8 anos e meio que pastorei lá, o Corinthians ganhava tudo. Era uma coisa assim, demoníaca mesmo. Ganhava tudo que vocês podem imaginar. Foi campeão do mundo quando eu era pastor lá, imagina. O prédio que eu morava tremia. Isso era uma coisa impressionante em jogos do Corinthians, né? Então era uma coisa bem, bem difícil mesmo. Mas desculpa aí, mas é brincadeira. É totalmente brincadeira, né? Na minha igreja era proibido falar de futebol enquanto eu estava lá pastoreando lá com aquele monte de corintiano, né? Você vê como é o amor de Deus, né? Faz a gente amar até, né? Que coisa, impressionante. Pois é, até os São Paulinos, né? Gente, é brincadeira, né? Os irmãos eram muito queridos ali, a gente se divertia com essa história da briga dos times, né? E aí, eu estou muito grato por estar aqui com vocês nessa manhã. Eu compartilhei um tema há um tempo atrás com os pastores lá, os pastores batistas, né, na nossa região, no nosso encontro semanal. E aí eu tive a oportunidade, o privilégio de participar, de partilhar com eles algumas coisas. E eu queria fazer o mesmo com vocês aqui hoje. E eu queria começar falando para vocês o seguinte. Deixa eu falar da minha igreja um pouco antes, né? Como eu disse, eu sou pastor da Igreja Batista Central, São José dos Pinhais, há uns 3 anos e meio. A gente tem experimentado um crescimento bem bacana. Nós temos hoje mais de 200 pessoas, 220 para ser bem exato mesmo. E pode não parecer um número tão expressivo, assim, falando em números, é claro, né? É claro que a gente não é guiado por números, mas os números, eles também são importantes na medida em que você está fazendo as suas análises de como as coisas estão caminhando. Eles também são algo que representam, né? Mas nós, dos 3 anos e meio que eu estou lá, a gente dobrou o número de membros, né? E isso, eu fico muito grato ao Senhor por isso, por aquilo que Ele tem dado. E eu acho que isso tem sido também fruto do que a gente tem experimentado como igreja e a proposta ministerial que a gente tem implementado. E eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. Então, eu dei o nome dessa minha fala aí de Desafios e Percepções para a Igreja Contemporânea, e eu usei esse nome de uma forma propositada, porque aqui tem, assim, aquilo que eu falar que for Bíblia mesmo, né, que for a palavra de Deus, isso é inquestionável. Eu sei que nenhum de vocês vai questionar o que eu vou dizer aqui, firmado na palavra de Deus, óbvio. Mas aquilo que for as minhas percepções, e por isso que eu dei esse tema aí, você pode analisar, e se você achar que é válido para a sua igreja, amém. Se você achar que não, você adequa. Se você achar que é completamente fora do que você está pensando, você pode, inclusive, desprezar as minhas opiniões pessoais, tá bom? Fique à vontade para fazer isso, nenhum problema com isso. É só mais para que a gente tenha uma maneira de caminhar aqui através do texto bíblico, não é? Eu queria iniciar a minha fala, deixa eu ver aqui que eu coloquei, vamos ver. Primeiro tem que ligar. Eu queria iniciar a minha fala lendo o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11. Eu queria usar ele como uma base, uma direção para a gente compartilhar aqui nessa manhã. E se você, no final, eu não sei se existe isso aqui, mas se no final você quiser compartilhar alguma coisa, não sei se é viável ou não, mas se não também, sem problema algum, tá bom? Estou aqui apenas para servir e compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração com vocês também.
Diz assim o texto: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Eu estou usando a NVI, tá? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Amém? Muito bem. Uma vez eu estava lendo um texto muito interessante sobre um grupo de cerca de 25 pastores, que nem aqui assim, eles estavam reunidos num local para ministrar um nas vidas dos outros, igual a gente está fazendo aqui nessa manhã. E aí, um daqueles do grupo, que era o facilitador do pessoal, ele pediu que cada um falasse um pouco dos seus ministérios e tal, né? A gente sempre gosta de contar das nossas igrejas, né? Só que, ao invés dos pastores compartilharem sobre as suas lutas, os seus sofrimentos, as suas batalhas mais intensas e tal, por exemplo, as suas realizações ministeriais, não é? Os pastores começaram mais a contar sobre as coisas boas que estavam acontecendo lá nas suas igrejas, não é? Especialmente número de membros, né? Que a gente gosta muito de falar, é até meio que um orgulho da gente, não é? Mas aí, depois desse tempo de conversas, né, de cada um falando aquilo que queria, aquele que era o facilitador chamou aquele que seria o palestrante daquela reunião. E aí diz que aquele palestrante se levantou muito calmamente, né, tranquilamente, chegou ao palco, e aí ele começou dizendo assim: sabem, a cada dia que se passa, mais me convenço de quão bíblica é a minha comunidade local. Observando as pessoas que se reúnem domingo após domingo e conhecendo suas histórias de segunda a sábado, identifico inúmeros pontos em comum com as igrejas locais descritas nas páginas do Novo Testamento. Aí ele diz assim: em minha comunidade temos alguns imorais, vários idólatras, um punhado de adúlteros e até mesmo homossexuais. Caluniadores e trapaceiros, então, eu já perdi a conta de quantos são. Eu penso, irmãos, que a gente tem visto nos últimos anos um número muito crescente de pessoas frequentando as nossas igrejas, não é? Então, cada domingo eu vejo lá na minha igreja pessoas diferentes, gente que eu nunca vi, e eu converso, cara, quem é você? Eu vim de tal igreja, ou tipo, domingo mesmo foi interessante, tinha duas moças subindo, eu estava descendo tomar água, aí eu cumprimentei e falei, e a gente tem aquele hábito, né? Falei assim, vocês são visitantes? Que igreja vocês são? Aí ela falou assim, não, eu sou católica. E a gente se surpreende, né? Aí eu faço a segunda pergunta, e como que você chegou aqui? Você veio por alguém te convidou? E aí, surpreendentemente, ela disse para mim assim, não, eu procurei no Google, estava querendo ir num culto, numa igreja evangélica, e aí vi essa igreja e decidi vir aqui. Então, cada vez a gente vê mais pessoas frequentando as nossas igrejas, não é mesmo? Mas eu tenho uma sensação que, na mesma proporção, a gente também tem visto muita gente fugindo de igreja, não é? E muitas dessas pessoas criam uma certa aversão pela igreja. Eu acho que as pessoas, elas até gostam de Jesus, mas muitas dessas pessoas já não suportam mais a igreja. Algumas pessoas até gostariam de ser discípulos de Jesus, sim, mas não gostariam de ser membros de uma igreja local, e não importa qual seja a denominação que você pertença, qual seja a minha ou a sua igreja. Interessante, são percepções, né? Vou fazer um parênteses aqui. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, com uma moça, aí eu disse para ela assim, eu pergunto, né? Eu fico meio que especulando às vezes. Eu falei, ela não é crente, aí eu falei assim, e ela vai à igreja, assiste os cultos e tal. Eu falei para ela assim, você gosta da igreja? Você gosta de ir aos cultos? Aí ela falou assim para mim, pastor, fala a verdade para você, mais ou menos. Eu falei, é mesmo? Por quê? Falar, tem coisas que eu não gosto muito. Eu gosto da palavra, eu gosto de ouvir, gosto das pregações, acho interessante. Né? As palestras, né, que vocês fazem, esse foi o termo que ela usou, inclusive. Aí ela falou assim, mas eu não gosto das músicas. Eu falei, não, por quê? Ela falou, sei lá, eu acho as músicas de vocês muito melancólicas.
Aí eu falei, mas a gente canta umas músicas animadas também, assim, né? Umas músicas mais pop, assim, né? Alguns rockzinhos e tal. Aí eu falei assim, mas mesmo assim, acho que as coisas que vocês falam também nas músicas, elas são meio deprê. Não é interessante? Eu ouvi aquilo, eu não recriminei, eu não falei nada, eu não defendi as nossas músicas, não falei nada. Eu só ouvi aquilo e respeitei a posição dela e falei, pode ser que em algumas, né? Ela falou, eu gosto, eu estou acostumado, eu vivi a vida inteira nisso aí, eu sou evangélico de berço, né? Mas, quando ela disse aquilo, aí eu comecei a pensar do lado reverso. Eu fiquei pensando o seguinte, ela namorou, né, e agora é casada com uma pessoa que é evangélico, mas que, na verdade, está fora da igreja. Aí eu fiquei pensando o seguinte, imagina que eu fiquei pensando assim, me colocando no lugar. Imagina que eu namorasse uma moça católica, certo? Tem algum católico aqui, não? Não, né? Então eu posso falar tranquilamente, né? Eu falaria do mesmo jeito, só que aí eu ia explicar, né, a minha posição, mas aqui não precisa, só tem crente, né? Então, imagina que eu namorasse uma moça católica, eu fiquei pensando. Aí eu fosse lá na missa com ela. Eu sou da Igreja Batista desde que eu nasci, eu tenho 53 anos. Então você imagina que eu sentasse lá na missa e o padre, né, daquele jeito, falando, eu ia achar aquilo um porre, não é? Pensa, vamos colocar no lugar. Eu estou aqui mesmo porque eu gosto dessa menina mesmo, porque eu quero namorar com ela, tal, mas eu vou falar para você, vir aqui é tenso, hein? Não é verdade? Então, eu me coloquei no lugar dessa pessoa. É óbvio, gente, eu estou só trazendo para a gente refletir. É óbvio que o dia, e eu desejo muito que essa moça aceite a Jesus, essa perspectiva dela vai mudar, claro. Mas, neste momento, ela acha que as nossas músicas são muito melancólicas. É chato escutar as nossas músicas para ela. E ela está lá no culto, de vez em quando, ela vai na igreja, e quando estou cantando, às vezes eu vejo ela lá, e acho que ela deve estar pensando, nossa, que negócio mais sacal essas músicas que eles estão cantando, né? Não vejo a hora que chega a pregação para passar logo essa fase desse pessoal cantando, né? É só para a gente pensar, né? Eu não sei quem aqui conhece o pastor Ricardo Agreste, eu admiro muito o trabalho, as pregações dele. O pastor Ricardo Agreste é um pastor presbiteriano lá de Campinas, São Paulo, da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, uma igreja exponencial, né, com uma proposta ministerial bem interessante. E se você nunca ouviu, ouça mensagens dele nos Spotify, no YouTube, sei lá, são muito boas mesmo, um excelente pregador. E o Ricardo Agreste escreveu um livro chamado Igreja, Tô Fora. E nesse livro dele, ele fala sobre pelo menos 4 razões que contribuem grandemente com a resistência das pessoas para com a igreja instituída. Eu concordo com o que ele diz. E eu queria partilhar as palavras do Ricardo Agreste aqui. Ele diz assim, olha, em primeiro lugar, muitas pessoas não costumam frequentar qualquer igreja porque tiveram uma péssima experiência com uma delas em sua infância. Então, muitas pessoas foram praticamente acorrentados para a igreja quando eram crianças, não é? Como eu disse para vocês, eu estou na igreja desde criança. Eu me lembro que eu era pequenininho, e aí a minha mãe entrava no quarto, eu tenho um irmão que é pastor também, aí na hora que a minha mãe abria a porta do quarto no domingo, ela falava assim, pode levantar da cama todo mundo, que nós vamos para a igreja. Vocês ficam assistindo televisão até tarde, depois não tem ânimo para levantar para ir para o culto. Vai levantar sim, vocês vão para a igreja, porque o domingo é o dia do Senhor, e vocês têm que ir. Na minha cabeça eu pensava assim, pô, se o dia é do Senhor, pode ficar com ele. Eu não quero esse dia, pode ficar, de boa, eu vou ficar aqui na cama, o Senhor faça bom proveito do seu dia, né, e eu vou ficar aqui dormindo. Então, seja num culto, seja numa missa, para muitas dessas pessoas, a monotonia é a única lembrança que elas têm, que vem à mente delas quando o assunto é igreja, não é? E, gente, aqui eu não estou descartando de forma alguma o fato de que nós devemos levar mesmo, conduzir os nossos filhos à igreja, mas muitas pessoas fizeram isso por imposição e não por mostrar o quão importante aquilo seria para as suas vidas. Eu me lembro quando eu era pastor lá na minha igreja em São Paulo, conversando com uma família, o filho estava, o adolescente, ele não estava mais querendo ir à igreja, estava na cara que ele não estava mais querendo, e aí o pai falou assim para mim, pastor, ele vai sim. Ele é menor de idade, eu tinha uns 16 anos. Ele é menor, ele mora debaixo do meu teto, ele come a comida que eu coloco na mesa, e enquanto ele morar nessa casa, eu mando e ele vai à igreja sim. Então, quando ele disse para mim, eu falei, tá, eu entendo, né? Tudo que você falou é verdade, ele mora aqui, ele tem que respeitar, o filho deve respeitar o pai, tá correto em tudo. Eu só não sei se essa abordagem sua para ele ir à igreja é a que vai fazer com que ele permaneça. Não é? Será que o caminho não seria mostrar para ele o quão importante é isso,
quão valoroso é, o que Cristo quer fazer na vida dele, não é? Para ele tentar, pelo menos, dar um pouco de atenção naquilo, não é? E deixar Jesus falar o coração dele, sei lá, usar uma outra abordagem, pedir ajuda de alguém, uma orientação, e não essa abordagem de acorrentamento, né? De pressão psicológica sobre o filho. Bom, se você quer saber, esse jovem, assim que atingiu a maioridade, nunca mais botou o pé na igreja. Uma outra coisa que ele fala é que algumas pessoas, em algum momento de suas vidas, aceitaram o convite de ir para uma igreja numa programação especial que aconteceria, e depois que viram, decidiram nunca mais colocar os pés lá dentro novamente. Então, algumas porque o clima na igreja era frio, ritualista demais, né? E em outras porque a celebração era agitada demais, cheia de manifestações esquisitas, a postura do pregador muito arrogante, não é? Muito agressiva. Então, são os extremos, né? Por exemplo, eu sou da Igreja Batista, e vocês que não são, vocês sabem que a nossa igreja é fria demais, né? Não adianta, eu sei que vocês pensam isso de nós, pode falar o que vocês quiserem, não adianta, tem o que fazer. Lá é fogo puro, né? Glórias, né? Então eu sei que vocês pensam isso da gente que é batista, tudo bem, não tem problema, a gente já está acostumado com isso, né? E a gente não tem problema, pode pensar assim, porque a gente pensa também que vocês são tudo maluco, né? Então está tudo certo, não é? Você pula demais, você faz um negócio muito doido, grita demais, não é? Tudo bem, não tem problema, a gente é irmão, a gente está junto, e como diz o Marcelo Gualberto, presidente da Mocidade para Cristo, tem perdido para todo mundo, não é? Então, tem gente que gosta do estilo da minha igreja, tem gente que gosta do estilo da sua. O importante é que Jesus salve essas pessoas, né? E juntos estaremos na eternidade com o Senhor. Esse é o aspecto que nos une, ponto final, né? Mas há de convir comigo que tem umas barbaridades, né, gente? Por exemplo, tem aqueles cultos que a pessoa vai, é tão ritualista que você tem a sensação de que vai chegar um caixão dali a pouco, que alguém morreu, só pode, né? Eu já vi essa situação, eu tenho certeza que alguém morreu, não é? E vai chegar daqui a pouco o corpo, né? Já pode começar a procurar um sermão de culto fúnebre, porque é o que vai rolar. E também tem aqueles, né, que é tão doido. Eu lembro de uma moça que foi para a minha igreja lá, e aí eu falei para ela assim, e a igreja dela era, sabe aquelas igrejas pequenininhas, que é bem fogo total, mesmo nível power mesmo, assim, né? Que a paredinha é pequenininha, mas o pau está quebrando mesmo lá dentro. E aí eu lembro que eu perguntei para ela assim, fala para mim, Michele, isso aqui é gravado, né? Bom, enfim, seja lá o que Deus quiser, né? Senhor, me proteja. Eu falei, Mi, fala uma coisa para mim, quando você era lá daquela outra igreja lá, você levava seus amigos, suas amigas de trabalho, de escola, para assistir culto lá? Ela falou para mim e falou assim, Deus me livre. Fala sério, gente. Não é? Em terceiro lugar, algumas pessoas resistem às igrejas. Gente, o que vocês pode cortar depois o que vocês não acharem aqui, tá? Algumas pessoas resistem às igrejas por causa de uma experiência desagradável com alguém que se afirmava até com certa arrogância como um crente fiel. Aqui, gente, eu estou falando de mau testemunho mesmo, viu? Estou falando de gente desonesta nos negócios, gente caloteira, sem palavra, gente mau caráter. Infelizmente, há muitas pessoas assim dentro das nossas igrejas também, não é? Eu me lembro de uma vez, conversando, evangelizando, fazendo discipulado com um cara, ele era dono de uma casa de pesca. E aí ele falou para mim assim, Elias, cara, eu posso até um dia aceitar Jesus como Salvador, mas se eu fizer isso, eu não vou ser lá da sua igreja. Mas por que não? Eu perguntei para ele. Ele falou assim, porque lá na sua igreja tem um cara que deve para mim há muito tempo. E ele mora aqui no bairro. Toda vez que ele passa aqui em frente, ele atravessa a calçada e anda do outro lado para não me ver. Então, fala sério, né? E, de fato, depois ele aceitou Jesus, anos depois aceitou Jesus, foi para uma igreja metodista, mandou uma foto para mim, e aí ele falou assim, tá vendo, aceitei Jesus, eu queria que você soubesse que todo aquele estudo que você fez comigo valeu muito, sou grato por sua vida, mas ele não foi para a igreja de onde eu era, não é? Pois é. Uma quarta coisa que o Ricardo Agreste coloca, eu concordo com ele diz assim, em quarto lugar, as pessoas estão constantemente diante de uma imagem da igreja apresentada na mídia, que, convenhamos, não é das melhores, não é? Então, por exemplo, quando você vai para o âmbito dos católicos, você vê, por exemplo, histórias de sacerdotes envolvidos em casos de pedofilia,
de homossexualismo, não é? E quando a gente vem para a versão protestante, a gente vê cada dia crescendo mais os casos de escândalos financeiros, manchando aí o nome de pastores, o nome de igrejas, isso sem contar outros tipos de pecados, né? Eu vivi uma experiência bem interessante uma vez, eu levei o meu carro no mecânico, né? Eu sou advogado, além de pastor, né? E aí, hoje eu não advogo mais, porque a demanda da igreja é bem grande, mas eu advoguei muitos anos, pelo menos uns 15 anos da minha vida, eu advoguei firmemente. E eu me lembro que, na época que eu transitava entre as duas profissões, né? Eu levei meu carro no mecânico, aí o mecânico estava mexendo no meu carro, um menino novinho, aí ele não sei que cargas d'água, a gente entrou num assunto de processo. Ele tinha uma ação judicial, e eu nem tinha falado nada. Ele começou a contar que tinha um processo na justiça, mas ele estava muito bravo, porque o advogado nunca dava retorno, e ele estava achando que o advogado estava enrolando ele. Aliás, advogado é tudo enrolão mesmo, é tudo picareta, esses advogados e tal, né? Beleza. Aí, daqui a pouco, não sei que raio que a conversa virou para negócio de igreja. Eu não falei nada. E a conversa virou na igreja, ele começou a me cantar que pastor é tudo ladrão, só quer tomar dinheiro das pessoas, é um bando de tonto que vai na igreja, e aí o pastor dá uns gritos lá de cima, e aí a pessoa começa a encher o negócio de dinheiro, e o pastor enche a conta de dinheiro, aí eu, fiquei quietinho, né, com medo dele perguntar assim, o que é que o senhor faz da vida, né? Graças a Deus que ele não fez essa pergunta para mim, né? Melhor assim, fica bem assim, para nós dois, né? Ficava bom para mim e para ele, está tudo certo, conserto meu carro, eu vou embora, pago, e está tudo certo, né? É melhor, né? Faz um vaca amarela, né? E vamos embora, né? Bom, então, diante de razões como essas, eu acho que fica muito fácil a gente entender essa indignação e essa aversão que muitas pessoas têm das igrejas, têm desenvolvido com relação às igrejas. E aí eu acho que, diante desse panorama, a gente tem dois desafios, que é manter-se fiel à pessoa e à mensagem de Jesus, mesmo diante das muitas propostas de facilidade que o mundo nos oferece, e tornar-se uma igreja culturalmente mais relevante ao mundo do século XXI, em outras palavras, sermos uma igreja contemporânea. Então eu acho que é aí que está o ponto de convergência, é aí que está o grande desafio, é aí que está a nossa batalha como líderes, como pastores de igreja, como que a gente consegue encontrar esse equilíbrio? Então eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. O problema mesmo é que a maioria das igrejas, me parece que vive numa espécie de gueto cultural, e elas não estão dispostas a olhar o mundo a partir de uma visão e de uma estratégia contemporânea, e por essa razão, cada vez mais vão perdendo terreno. Então, por exemplo, nós vemos muitas igrejas ainda discutindo assuntos lá do século XVI. Isso eu vou agora muito focar aqui nas igrejas históricas, né, como são o caso da minha, da presbiteriana, dos metodistas, cantando músicas do século XVIII, né, ou talvez usando aquele linguajar rebuscado, né, aquela coisa assim, olha, podei-vos assentar. Já viram isso? Aquela coisa assim, ó, vamos entoar uma canção. Gente, ninguém fala mais isso hoje em dia, né? Eu lembro que uma vez estava no encontro de jovens, aí eles estavam lá, e aí galera, vamos cantar. Eu fui para dar uma palavra, né? Vamos cantar, fica em pé, pula e tal, né? Vamos, da hora, legal. Achei que estava tudo beleza. Aí na hora de encerrar, acabou a parte do louvor, aí a menina pegou e falou assim, podei-vos assentar. Ué, mas ela não tinha falado tudo, né, tal, um negócio bem jovem assim, e de repente virou o podei-vos assentar. Por que ela falou isso? É porque ela aprendeu isso por uma cultura. Os líderes da igreja dela falavam desse jeito, né? Sabe aquelas frases assim, ó, prostremo-nos diante do Senhor? Não é? Isso é uma linguagem de Game of Thrones, né? Não é verdade? Vocês não usam essas palavras, né? Eu acho que aqui na aba, eu estou falando sério mesmo, aqui na aba eu acho que não usa esse tipo de palavra. Mas lá nas igrejas batistas, por exemplo, é bom, porque eu posso falar da minha igreja, eu posso falar, né? Então, por exemplo, tem um negócio que a gente usa lá que chama genuflexório. Ninguém sabe o que é isso, cara. Ninguém sabe. Acho que nem a gente que é pastor sabe direito o que é isso mais, né? Ou então, gasofilácio, cara. Gente, gasofilácio é uma palavra que, não é? Coloque o dinheiro no gasofilácio. Não, meu dinheiro eu vou pôr no banco. Não é? Gasofilácio. E a gente fala essas coisas com a maior naturalidade, imaginando que todo mundo sabe e está entendendo essa linguagem.
que a gente fala. Esse dia eu fui falar na igreja, ela falou assim, você pode colocar aqui nessa caixa transparente que tem um buraco no meio, você pode colocar o dinheiro, a sua oferta, nesse recipiente aí, não é? Então, nessa caixa quadrada, parece uma Tupperware, mas não é, né, para colocar. Então, outras igrejas, assim, numa tentativa de uma espiritualidade acima da média, ficam, e aqui eu vou falar para vocês, né, e como eu disse, vocês podem desprezar aquilo que vocês não concordarem, fiquem à vontade, mas algumas igrejas, assim, numa tentativa de uma espiritualidade acima da média, usam aqueles símbolos, não é, aqueles símbolos do Antigo Testamento, que, na minha opinião, não tem mais a ver com a cultura da nossa época, além daqueles termos, né, desculpa, gente, vou falar, tipo varão, né, ou vaso, né, manto, né, tá no manto. A gente aqui no contexto aqui, a gente sabe tudo o que significa. A pergunta é, a pessoa que está lá fora, ela entende essa linguagem que a gente está falando? Isso faz parte do linguajar dessas pessoas, né? Eu acredito que essas coisas não significam absolutamente nada para as pessoas que estão chegando na nossa igreja em busca simplesmente de refrigério para suas almas. Então, eu acho que a gente tem que... nós precisamos estar voltados com seriedade para a missão de levar a pessoa e a mensagem de Jesus às pessoas que estão inseridas nessa cultura pós-moderna e urbana que caracteriza essa sociedade do século XXI. Eu acho que a gente, então, precisa usar estratégias contemporâneas, sem, é claro, corromper ou negociar os princípios elementares da nossa fé, não é? Então, eu acho que a gente viver uma igreja relacional é o objetivo. Eu acho que o segredo para isso já dando um spoiler, né, de tudo aqui, de onde eu quero chegar, é ser uma igreja relacional. Eu acho que a igreja relacional é a igreja que faz a leitura dessa sociedade, olha para as pessoas com a mesma compaixão que Jesus olhava, transmite a mensagem do Evangelho de maneira eficaz, de forma verdadeira, sem enxertos, não precisa disso, mas de uma forma comprometida e contemporânea para com essa geração. Amém? E aí eu queria agora falar para vocês o que eu chamo aqui de minhas reflexões, né, reflexões pessoais sobre a igreja. Então eu queria falar algumas coisas aqui. Foi refletindo nesses aspectos aqui ao longo da minha vida que eu comecei a rever essa minha trajetória de vida como cristão e agora como pastor. O que é que eu poderia fazer para acolher e para atender as pessoas por meio de uma comunidade cristã biblicamente inclusiva? E aí eu queria falar algumas coisas para vocês. Eu queria, por exemplo, falar sobre o meu chamado. Queria contar em poucas palavras o meu chamado ministerial. Quando eu estava num acampamento de jovens, né, nós éramos líderes de jovens de uma região, e eu estava num acampamento de jovens, e nós tínhamos 120 jovens de diversas igrejas reunidas. E aí, num dia do acampamento, eu não sei qual dia, foi num acampamento de carnaval, não sei qual dia foi, se foi sábado, se foi domingo, segunda ou terça, mas um daqueles dias, acabou a energia na madrugada e acordamos pela manhã sem energia. Aí nós tivemos que sair do salão, né, onde estavam acontecendo as reuniões, e aí fomos para fora, assim, para o quintal do acampamento, no lugar debaixo de muitas árvores, estava um dia bem ensolarado, né? Nem sei o que é isso mais depois que eu mudei para cá. Aí a gente estava lá debaixo daquelas árvores, e aí tinham muitos músicos, os meninos tocavam demais, como esses aqui, né? Tocam demais, né? E aí eles pegaram os seus violões, todo mundo leva violão em acampamento, aquele monte de violão, o pessoal sentou com violões, sentou com carrom, né? Alguma coisa assim, e fizemos um culto assim. Foi um dia maravilhoso, um culto maravilhoso. Nós tínhamos uns 5 pastores que estavam conosco naquele dia, e aí um pastor missionário trouxe uma palavra poderosa naquela manhã. E depois que ele pregou, ele abriu um tempo para conversas, né? Ele disse assim, olha, agora eu vou abrir uma oportunidade, assim, se você se sentiu tocado, para você falar nesse momento aquilo que Deus está falando ao seu coração. E aí foi algo que aconteceu extraordinário. Eu tenho a plena convicção de que aquela foi a maior manifestação do Espírito Santo de Deus num lugar, coletivamente, onde eu senti, juntamente com todo o grupo. E foi algo extraordinário. Naquela manhã, eu lembro, assim, é muito claro para mim.
nós só ouvíamos o barulho das folhas das árvores, com o vento balançando, e os pássaros. Ninguém tocou nenhum instrumento, todo mundo parou. Nós ficamos pelo menos por uns 15 minutos num silêncio absoluto. Foi algo extraordinário. E aí um pastor com muita sabedoria, era o pastor da minha igreja, ele disse assim, eu estou percebendo que se vocês não estão querendo falar, é porque Deus está falando com vocês. Então nós vamos deixar que Deus fale. E aí a gente não pediu para ninguém ajoelhar, para ninguém orar, não pediu nada. A gente ficou do jeito que a gente está aqui agora. Simplesmente paramos. E foram uns 15 minutos, assim. Irmãos, depois desse tempo, nós começamos a ter as manifestações. Vários jovens começaram a se levantar e dizer o que Deus estava fazendo e chamando na vida deles. Eu também senti. Eu senti claramente a voz de Deus falando no meu coração. Eu quero que você seja um pastor de uma igreja. Então, isso foi muito claro na minha mente. Vários dos meus amigos se tornaram missionários. Eu tenho hoje amigos que fizeram viagens missionárias para Angola, que foram chamados naquele dia. Eu tenho um amigo que está na Europa hoje, acho que na Macedônia. Ele está na Europa, na região da Macedônia, né? Vivendo ali agora, fazendo a obra missionária ali. Tem uma outra que está na África do Sul, fazendo missões. Então, são pessoas que foram outros pastores naquela época, né? Até me encontrei com um esses dias. E todos nós, quando nos encontramos, nos lembramos daquele dia. E falamos assim, cara, você lembra daquele dia, naquele acampamento em Campo Limpo? O pessoal fala, cara, claro que eu lembro. Como aquilo foi extraordinário. Então, aquilo marcou a nossa vida. Eu estou contando isso para vocês, para dizer o seguinte, que do dia que isso aconteceu, até o dia que eu me tornei pastor, levou pelo menos uns 10 anos. Levou muito tempo para que eu pudesse responder positivamente à convocação que Deus havia feito para mim naquele dia. Muita coisa aconteceu. Eu queria contar alguma coisa para vocês também sobre a minha vida, porque isso tem a ver com o caminho pelo qual eu quero trilhar com vocês aqui. Eu nasci no lar cristão. O meu pai foi um homem de Deus. O meu pai foi um plantador de igrejas. Eu falo que meu pai foi o melhor crente que eu já conheci na minha vida. O testemunho de vida dele é extraordinário. Um homem comum como qualquer um outro. Mas meu pai foi um homem de Deus. A minha mãe foi uma mulher de Deus. Minha mãe morreu o ano passado, infelizmente. Tenho uma falta enorme da minha mãe. A minha irmã, ela é professora de escola bíblica dominical, não é? A vida inteira foi, e ela é 10 anos mais velha que eu. E eu tenho um irmão mais velho que é pastor há uns 30 anos já, é um excelente pastor, tradutor bíblico. Meu irmão é muito inteligente, muito focado assim, não é, naquilo que ele faz, um excelente expositor bíblico. Nós somos batistas raiz, né? A gente nasceu na Igreja Batista. Eu vivi toda a minha vida na igreja, e na igreja eu vivi os meus melhores e os meus piores momentos. Não é? O Natan está aqui, o pianista. O Natan conhece bem a minha família, não é, Natan? E na igreja eu confesso a vocês que eu vivi os meus melhores e os meus piores momentos da vida. Eu tenho, particularmente, uma relação de amor e ódio com a igreja. Eu estou aqui abrindo meu coração para vocês. Na igreja eu já vivi coisas extraordinárias, mas já tive decepções terríveis também. Há um ano, mais ou menos, eu preguei lá na minha igreja, em São José, uma série de mensagens que eu dei o título de Nosso Deus. E ali eu apresentei quem Deus realmente é, de acordo com as Escrituras. E nessa série de mensagens, na verdade, ela nasceu no meu coração por causa de 3 coisas que foram muito claras para mim e que tem muito a ver com o que eu estou conversando aqui, é por isso que eu estou dizendo isso a vocês. A primeira coisa é porque eu tive um encontro pessoal com Deus num instante específico da minha vida. Eu disse para vocês há pouco que eu levei mais ou menos uns 10 anos para responder ao chamado que eu havia recebido naquele acampamento. É porque eu não estou falando aqui agora da minha conversão, mas de um encontro mesmo com Deus que aconteceu de forma lenta e gradativa, muitos anos depois da minha conversão e muitos anos depois do meu chamado. Na verdade, Deus foi me colocando no estreito para que eu entendesse algumas coisas. E eu acho que aos poucos eu fui percebendo o quanto Deus me amava, mesmo diante das minhas falhas e das minhas fraquezas. E aí levou muito tempo para que eu percebesse que Deus não me olhava com desdém, com reservas, e nem com julgamentos a esse estilo humano que nós temos, não é? Por conta dos meus tropeços. E aí eu passei a notar que Deus não era como essas divindades pagãs, que estava pronto a me julgar e a me condenar.
E aí, diferentemente de tudo isso, eu entendi que Deus me olhava, como diz o Brennan Manning, né? Não sei quem já leu os livros dele, eu li 8 livros dele numa sequência assim, porque eu estava preparando algumas mensagens e eu quis entender a maneira dele pensar. E Deus me olhava, como diz o Brennan Manning, como um esfarrapado e maltrapilho que carecia do seu cuidado e proteção. É assim que Deus me via. Eu realmente era uma pessoa que carregava, e ainda carrego, feridas no meu coração, e eu entendi que Deus poderia cuidar delas com o bálsamo do Senhor. Eu confesso que algumas delas ainda estão em fase de cicatrização. Então, existem coisas que ainda me ferem muito mesmo. Pensamentos, algumas conversas, tenho alguns traumas em relação à igreja. Por exemplo, eu tenho uma música que ela faz parte de uma coreografia, não sei como é que chama aquilo, pantomima, não sei o nome daquilo, e eu não suporto ouvir essa música. Uma vez eu fui pregar numa igreja e esse pessoal me inventou de fazer essa pantomima lá, e aí quando começou a tocar aquilo, meu Deus, eu estava sentado ali, acho que fazer acompanhamento psicológico para superar isso. Porque eu estava sentado, eu estava inquieto com aquilo, minha vontade era sair do ambiente, porque aquela música, uma música cristã, maravilhosa, linda, ela me remete a momentos horríveis, coisas assim, extremamente desagradáveis, que eu não gosto nem de lembrar, que me fazem muito mal. Na igreja, no contexto da igreja. Então, a segunda razão por que eu havia escrito aquela série de mensagens, foi a percepção que eu tive nesses meus anos de pastorado, eu sou pastor desde 2008, não é? E de como a igreja foi, em alguns aspectos, ainda tem sido cruel para com aquelas pessoas que fazem parte do seu contexto. Eu acho que, às vezes, nós somos mais julgadores que a própria palavra com seus juízos e maldições. Eu estou lendo a Bíblia inteira pela 5ª vez, isso não é nenhuma glória, porque eu sei que tem gente que já leu 10, 15, 20 vezes, né? E eu estou lendo cada uma numa versão, agora estou lendo na nova tradução na linguagem de hoje, eu estou lá passando pelos livros dos reis, vou entrar em crônicas agora, e estou vendo a quantidade de juízos e maldições que tem ali, né? É uma coisa impressionante. Mas, às vezes, nós somos mais julgadores do que aquilo ali. A gente continua a condenar, a gente continua a medir a santidade das pessoas, a gente continua a encarar o erro como uma violência religiosa, e a gente continua punindo sem um pingo de graça, muitas vezes. Gente, é claro que eu não estou aqui generalizando, não estou. Eu sei que tem muita gente cheia de compaixão dentro das nossas igrejas. Está cheio de gente recheada de ações de graças pelos membros da igreja. Mas a gente também não pode se calar diante da constatação da existência de tantas pessoas, e aí eu vou usar o nome de um livro fantástico que você deveria ler, tantas pessoas feridas em nome de Deus. Né, a jornalista cristã Marília de Camargo César escreveu esse livro, e é um livro fantástico, você deve ler esse livro. E eu reli esse livro, inclusive, para enriquecer essas mensagens que eu havia pregado lá na minha igreja. Eu já vi muita coisa feia acontecer na igreja, entre aspas, em nome de Deus. Eu já vi, por exemplo, decisões que marcaram a vida de pessoas que estavam ali, justamente porque elas precisavam de aceitação e não de julgamento. Eu já vi muitas exclusões na igreja, seguidas de abandono, e já vi também muitas decisões tomadas com pouca ou talvez nenhuma misericórdia. Eu já vivi momentos em que me parece que a lei pesou muito mais do que a graça. E o pior de tudo é que eu também participei ativamente de momentos como esses. Você sabe que em Igreja Batista nós temos assembleias, e por diversas vezes eu levantei a minha mão e a minha voz para julgar, para excluir e para abandonar pessoas. Eu me arrependo disso, mesmo, de todo o meu coração. Se eu pudesse voltar atrás, com certeza eu faria diferente. E aqui eu quero dar mais uma colocação de que eu não estou dizendo aqui com isso que a igreja não deve agir com disciplina. Não é isso que eu estou dizendo. Porque a Bíblia ela é repleta de ações disciplinares, não é? E ela deixa muito claro que a gente vai colher no terreno que nós semearmos. Isso é muito claro para todos nós. Aqui nós somos, a maioria são pastores, eu sei que todos nós temos essa percepção bíblica. Inclusive os ensinos de Jesus, né, as cartas escritas pelos apóstolos, ensinam muito sobre essa necessidade da disciplina na igreja para que haja uma vida de santidade, não é? Eu estou pregando hoje lá na Central, nesses domingos, uma série chamada Ouça o que o Espírito diz à Igreja, baseada nas 7 cartas do Apocalipse, e elas são duríssimas, né?
eu levo uma pancada em cada vez que preparo as mensagens, e aí repasso, né, divido o baque com toda a igreja, porque realmente não é fácil aquilo. Então, é claro que a Bíblia tem ações disciplinares que vêm de Deus para nós. Finalmente, em terceiro lugar, eu fui tocado pela leitura de um livro chamado Quem Deus Realmente É, onde existem vários cristãos, escritores cristãos, que deram sugestões em capítulos ali, apresentando o Deus que muitas vezes nós esquecemos que existe, porque parece que nós queremos tomar o lugar de Deus no governo das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas igrejas e até mesmo da sociedade, como se a gente pudesse fazer isso, não é? E aí, como se não bastasse, é um livro do Craig Groeschel, né, ele que organiza esse livro. Então, como se não bastasse tudo isso, nós ainda temos os, entre aspas, pastores superpoderosos, não é? Dos nossos dias, que estão, parece que, tentando tomar o lugar de Deus, estão ditando as regras para as pessoas que, na maioria das vezes, nem mesmo eles conseguem cumprir. Dizendo que os fiéis podem ou não fazer, o que podem ou não vestir, as pessoas com quem eles podem ou não se relacionar, decidindo sobre as suas vidas, rogando pragas, né, por conta das contribuições financeiras feitas sem fé, numa relação de consumo das ovelhas, na verdade, ao invés de cuidado e compaixão. Você há de convir comigo que existem muitos assim, infelizmente. Desculpa eu dizer, mas esses caras não são pastores. Esses caras são lobos, não é? Jesus falou sobre isso. Esses caras são charlatões, eles são falsos profetas, é o tipo de gente que Jesus alertou que se levantaria nos últimos dias. Mateus 24. Então, eu descobri também, com o passar dos anos, que muitos daqueles legalistas que lideraram a igreja com mãos de ferro, como verdadeiros leões de chácara, quando eu ainda era criança, quando eu era adolescente, caíram em diversos pecados morais das mais diversas formas. Então, eles escondiam uma vida dupla, enquanto eles nos julgavam e nos forçavam a viver sob um conjunto de regras, e não por uma fé movida por amor e compaixão. Há alguns dias atrás, eu reencontrei o meu pastor da minha infância, o pastor que me batizou. Ele está bem idoso, mais de 80 anos, assim, bem debilitado mesmo, cabelo bem branquinho. Eu o estimo muito. E eu fui fazer uma visita para ele um dia desse, e aí ele conversou comigo de pastor para pastor. Agora não era mais o Elias, o garotinho que ele batizou, que cresceu ali tomando bronca dele e tal. Agora é um pastor. E aí ele conversou comigo como pastor. Ele falou assim, sabe, Elias, hoje eu vou dizer para você, e aí ele contava histórias de quando ele era pastor lá na igreja onde nós nascemos, lá em Santo André, São Paulo, e aí ele me contava algumas coisas. E aí quando ele dizia, ele não precisava dizer o nome das pessoas, porque eu fui criado na igreja, só dele citar as circunstâncias eu já sabia de quem ele estava falando. E aí eu pensava assim, miserável, não é? Era legalista, levantava a mão, julgava, excluía pessoas, era duro com as pessoas, era duro com a meninada, com a gente que era adolescentes, então, uma pressão tremenda, e estava fazendo coisas horríveis, cometendo pecados terríveis, com a sua família, não é? No seu trabalho, pessoas indignas. Então, gente, mais uma vez, eu quero dizer para vocês aqui, eu não estou generalizando, tá bom? Tinha muita gente séria, muita gente comprometida com Cristo e com a sua palavra, inclusive meu próprio pastor, pessoas que foram exemplos para a minha vida. Meu pastor era extremamente radical nos métodos, e ainda é, né? Mas não há dúvida alguma, era um verdadeiro, e ainda é um verdadeiro homem de Deus, não tenho dúvida disso. Então foi diante de todas essas percepções, dessas experiências, que eu me senti movido por Deus a pastorear de uma forma diferente, de tudo aquilo que me feriu e que feriu tantas outras pessoas que estavam ao meu redor durante os anos da minha vida. Então eu queria mostrar para vocês algumas palavras, né, em algumas palavras aqui, a maneira como eu tenho dirigido a igreja da qual eu sou pastor, pela graça de Deus, não por mim, e eu espero humildemente que essas percepções possam também ajudar os demais colegas aqui na condução do rebanho do Senhor, que foi confiado a cada um de vocês. Então eu queria só fazer uma rápida alusão aqui sobre o texto bíblico, e o que eu chamo aí de uma má e uma boa notícia. Então eu estou aqui entre pastores, e eu acho que eu não preciso me ater muito ao contexto da cidade de Corinto, porque vocês sabem isso, né? Vocês já estudaram isso, e certamente já pregaram no texto que eu li. Só quero lembrar a vocês, né, que o clima ali em Corinto era muito pesado, né?
Corinto era uma cidade assim parecida com Gotham City, não é? E, consequentemente, ali a igreja estava inserida num contexto cultural no qual os valores comuns se misturavam com os valores cristãos, não é? E aí davam origem a muitos problemas. Vocês sabem disso, os ataques da igreja eram de fora para dentro e os de dentro estavam muito contaminados. E aí acontecem coisas horríveis naquela comunidade que foi formada por Paulo, ali naquela cidade, não é? Onde parecia que o Coringa e o Pinguim atuavam fortemente, não é? Então, eu acredito que era por isso que haviam tantos pecados naquela igreja, por tanta idolatria, por tanta perversidade e imoralidade que acontecia ali. Mas o texto bíblico, do texto bíblico a gente extrai uma má notícia e uma boa notícia. E a gente sempre pergunta, você quer a má ou a boa primeiro? Dá a má primeiro, né? Que é isso. Então, vamos dar uma olhadinha na má notícia, né? A má notícia é a do texto. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Quando a gente lê esse trecho aqui, no primeiro momento, a gente é levado a concluir que Paulo ele nos apresenta uma lista de pessoas que, devido à natureza dos seus erros, parece que já estão pré-condenadas ou até pré-cozidas, não é, para o inferno. Vamos combinar, né? Então, se a gente partir desse pressuposto, a gente só vê duas saídas para aquela igreja de Corinto. Ou ela vai ser uma comunidade limpa e pura, formada só de gente nota 10, crente nota 10, gente bem resolvida, saudável, perfeitinha, bonitinha, estruturada, ou vai se tornar uma organização sem membros, não é? E aí vai ter templos absolutamente vazios de gente, porque é impossível não cometer pelo menos algum dos pecados que estão nessa lista, né? Não tem como. Então, o que faz? Bom, aí é que vem a boa notícia. A boa notícia está no texto. Diz assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Amém? Então eu queria que você prestasse atenção a algumas coisas que eu vou dizer aqui agora. Quando a gente está sentado no templo das nossas igrejas, a gente pode sim, por exemplo, estar assentado ao lado de um ex-imoral, de um ex-ladrão, de um ex-trapaceiro, de um ex-alcoólatra. Mas pode ser pior. Você mesmo pode ser um desses ex, não é mesmo? Então, eu queria dizer para você a seguinte frase: o que nos qualifica para fazermos parte de uma igreja não é o nosso currículo anterior. Graças a Deus. Então, é o contrário disso, não é? Quem pensa o contrário disso, ainda não compreendeu a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Mas existe algo que pode nos chocar ainda mais. Sabe o que é? É o fato de sabermos que nem sempre somos tão ex assim, como nós deveríamos ser. Isso porque, infelizmente, nós temos recaídas, e muitas delas nós nos surpreendemos, não é? Ao ponto de dizer assim, mas como que eu caí nisso de novo? Não é? Então, eu acho que a melhor notícia que nós podemos ter é a seguinte: o critério usado por Deus em nossa vida não está baseado nos padrões desse mundo e nem mesmo nos nossos julgamentos humanos, mas que está baseado única e exclusivamente na poderosa e infalível graça do Senhor. Então, através da graça, Deus transforma a igreja numa comunidade de gente que traz profundas marcas no seu passado, pessoas que estão lutando no presente e pessoas que têm esperança da redenção de suas vidas e história no futuro. Mas essa esperança não faz de nós gente acabada, mas sim pessoas em reconstrução. Então eu queria que você desse uma olhada aí para toda a história bíblica. Com exceção de Jesus, qual foi o herói da fé? Qual foi o profeta? Qual foi o discípulo? Qual o apóstolo? Enfim, qual foi o homem ou a mulher que foi perfeito? Muito pelo contrário, a Bíblia faz questão de mencionar as falhas e os pecados dos seus personagens, e eu acredito que é isso que faz da Bíblia um livro extraordinário, porque ela não esconde a falha de ninguém. E aí, quando eu leio as histórias daqueles caras e eu vejo os erros deles, eu falo assim, mano, dá para mim também, né? Então, Deus pode usar a mim, porque se Ele usou esses caras aqui, esses caras são péssimos, Ele usou eles, Ele pode usar a mim também. Isso é redentor.
Então, eu e você somos a matéria-prima que Deus vem usando ao longo da história para formar o seu povo, a sua igreja. Então, o que é? Gente limitada, gente imperfeita, gente cheia de falha. Em resumo, todos nós somos pedras brutas. É isso que a gente é. Então, quando a gente olha para os personagens bíblicos, nem sempre a gente pode dizer assim, quão virtuosos eles eram. Mas, com certeza, nós sempre podemos dizer assim, quão gracioso Deus foi para com eles. Amém? Então, foi seguindo por esse caminho que eu passei a partilhar com os líderes e depois com a minha igreja, a maneira como nós deveríamos ser para que as pessoas pudessem se encontrar na nossa comunidade e ali elas se sentirem num ambiente seguro para as suas vidas. E aí eu queria apenas partilhar rapidamente para vocês algumas coisas que me levou a moldar a maneira como eu queria ser pastor. A maneira como eu gostaria de pastorear uma igreja. Aquilo que Deus colocou no meu coração e digo assim, eu vou por este caminho, que acredito que essa é a direção que o Senhor me dá, e é exatamente isso que as ovelhas, a igreja, a comunidade, o povo que se aproxima, deseja. Então, eu quero colocar para vocês aqui o que eu chamo de visão e propósito, né? A primeira coisa que nós fizemos, depois de muito tempo de conversa, foi delinear os passos de uma visão lá para a igreja. E aí, nós ficamos durante aquele tempo da pandemia, né, e foi um negócio meio louco, porque eu cheguei na igreja, a pandemia começou 45 dias depois. Então, eu fiquei durante 1 ano e meio pastoreando uma igreja que eu não conhecia. Eu conhecia, assim, umas 50 pessoas, né? Mas o resto eu não conhecia, era muito engraçado, porque quando reabriu a igreja, aí eu ia no culto, e eu sou muito cara de pau, assim, né? Aí eu chegava nas pessoas e falava assim, e aí, como é que vai? Tudo bem? Um prazer receber você. Não, pastor, eu sou dessa igreja aqui, já tem uns 10 anos que eu estou aqui, né? Então, era só dando cacetada o tempo todo, né? Só né, metendo a cara no chão o tempo todo, né? E aí, o pessoal, pastor, né? Eu conversava com a pessoa, chegava no outro, e você, tal, né? De onde você veio? Não, pastor, foi uma cota que... Não, esse é um termo muito paulista, né? Faz muito tempo que eu vivo aqui já, então né, já sou daqui da cidade há 20 anos, tal, né? Então, era só me lascando, né? Então, e aí durante esse tempo, desses 2 anos até agora, a gente ficou trabalhando em cima de formar uma ideia, uma visão para a nossa igreja. E eu tenho utilizado essa frase que eu cito constantemente na igreja, nos cultos lá da minha igreja. Tem um membro da minha igreja aqui, né, a Aline, que estava cantando aqui, e ela está aí, pode provar isso a vocês, que eu sempre cito isso lá. Ser uma igreja acolhedora e amável, onde as pessoas possam simplesmente ser quem são. Essa foi a frase que eu coloquei aos irmãos e tenho dito constantemente. E aí, nesse sentido, antes que vocês venham a pensar que a nossa igreja está tudo liberado, não, vou lá, que lá pode fazer o que quiser, lá é show, né? Top, né? Em primeiro lugar, a gente segue os preceitos bíblicos adotados aí pelo acolhimento, né, que Jesus tinha para com as pessoas. Ele acolhia todo mundo, né? Depois eu gostei muito de uma frase do Philip Yancey que nos ajudou a compreender mais claramente esse propósito. Há uma frase dele muito sensacional, ele diz assim, Deus nos ama o bastante para nos aceitar como somos, mas nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. Então é isso, não é? Não é assim, você chega lá todo estourado mesmo, mas Cristo vai fazer a transformação, eu não transformo ninguém, é o Evangelho de Jesus Cristo que transforma. Então a regra tem sido assim, olha, não arregalar os olhos para nada e para ninguém. Não é? Esses dias foi até engraçado. Essa semana, uma pessoa veio conversar comigo e falou, pastor, eu vou contar um negócio para você, mas eu gostaria que você não se assustasse. Aí eu falei para ele, cara, não... E aí eu me lembrei da minha regra, não arregalar os olhos para ninguém. E aí ele falou, e eu continuei na boa, realmente na boa, não é? Todos são bem-vindos, não importa como venham, nem como estejam, a proposta é acolher as pessoas assim como Cristo acolheu. Lá em São Paulo, eu me lembro de um casal de lésbicas, 2 moças começaram a frequentar a minha igreja e elas quiseram se batizar. E aí elas vieram e falaram, pastor, a gente quer se batizar. Eu falei, pode entrar na classe do batismo, eu que dou aula lá, vamos que vamos, né? E aí vieram perguntar para mim, pastor, e aí? Eu falei, e aí nada, deixa elas entrarem na classe e aí né, deixa o pau quebrar lá e a gente vê o que vai acontecer. E aí a gente começou a fazer o curso com elas, e assim, de verdade, elas estudavam a lição, e o pessoal que já era da igreja, os filhos dos crentes, não estudavam, não. Elas chegavam com a lição na ponta da língua, sério, as 2. E aí, quando eu ia falar, elas já se antecipavam, tinha uma N perguntas, né? É que tem a 4ª lição, que fala assim, para você abandonar os vícios, as práticas impróprias, aquilo que não agrada o coração de Deus. A partir daquela lição, elas não voltaram mais.
mas a porta estava aberta, entende? Então, a proposta é acolher as pessoas assim como Cristo acolheu. E mais, 3 coisas eu tenho aplicado ao aconselhamento pessoal e que tem trazido um resultado muito expressivo para a minha visão ministerial, e eu queria compartilhar isso com vocês aqui, né, humildemente, como uma sugestão. Quando eu converso com as pessoas que trazem para mim lá as suas lutas e as suas fraquezas, os seus pecados para o nosso diálogo, eu sempre inicio a conversa com 3 frases. Eu falo para a pessoa assim, quando ela teve uma que foi até interessante, ela entrou na minha sala e ela já fechou a porta. Né, eu já pensei assim, isso aqui vai ser power mesmo, né? Aí ela fechou a porta e ela perguntou assim, não tem mais ninguém aqui por perto não, né, pastor? Eu falei, não, pode falar. E aí, antes dela começar a falar, eu falei assim, eu quero falar 3 coisas para você primeiro. A primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, nada do que você disser me assusta. Não é porque eu sou melhor que você, não. É porque eu sou tão pecador quanto você. Então, assim, talvez eu não tenha a falha que você vai me contar aí, que eu nem sei o que é ainda. Mas eu tenho outras, com as quais eu estou lutando também. Tá? A segunda coisa que eu digo para a pessoa é assim, olha, eu nunca usarei o que você está compartilhando comigo contra você, principalmente do púlpito. Não é? Irmãos, eu vou usar um termo aqui muito pesado, tá bom? O pastor, se você não concordar com o que eu falar aqui, depois você descarta, tá bom? Mas eu vou usar o termo para ficar muito claro para nós. Na minha opinião, o pastor que usa coisas que as pessoas contaram para atacar do púlpito, ele está agindo de uma forma imbecil. Ele está dando um tiro no pé. Ele está atacando as pessoas, ele vai perder ovelhas, e ele corre o risco de perder o seu próprio ministério por essa atitude. Então, as pessoas nos procuram porque elas querem confiar no seu pastor. Então, eu digo às pessoas, nunca vou usar o que você está compartilhando comigo do púlpito. Se você abrir o seu coração para mim, é porque você está disposto em acertar. Você entrou na sala do pastor, cara. Você veio contar para mim. Então, se, por exemplo, você está servindo nessa igreja, continue servindo. Então, às vezes a pessoa está passando por uma luta, um pecado. Pastor, eu estou preso à pornografia, estou lutando com isso. E ele toca na igreja, vamos supor, ele trabalha lá na recepção. Eu falo para ele, continue, não pare. Você não vai me afastar? Não, eu não vou te afastar. Sabe por quê? Porque se você tiver a coragem de vir aqui à minha sala e abrir o seu coração, é porque você está querendo uma mudança. Então não faz sentido eu tirar você. Eu vou caminhar com você nisso. Eu vou ajudar você nessa jornada. Diferentemente, por exemplo, de uma garota lá em São Paulo, da minha igreja de lá, que ela começou a fazer no artístico, não é? E aí ela postava suas fotos no Instagram. Eu vi, também vi, não é? E aí um dia ela veio conversar, chamei ela para uma conversa, e aí eu falei, quando eu fui conversar com ela, ela disse para mim assim, bom, pastor, eu vou falar a verdade para você. Eu acho o seguinte, eu falei para ela, falou assim, olha, as minhas fotos, ela era artista mesmo, né? Ela falou assim, as minhas fotos que eu estou tirando são no artístico. Então, assim, olha o jeito que ela disse para mim, se os homens da sua igreja, já não era mais a igreja dela, né? Se os homens da sua igreja estão olhando e estão pensando mal, então eles é que precisam de cura, não sou eu. Aí eu falei, tá bom então me desculpa. Desculpa por eu ser um ser humano falho, pecador, e que minha mente, que os meus olhos traem a minha mente e me faz ter pensamentos lascivos. Desculpa, eu gostaria tanto de ser perfeito, mas infelizmente eu não consigo ser, né? Então, parece que nós é que estamos tendo que pedir desculpa para você. Percebe? Isso é rebeldia. Então, aí nós estamos falando de uma outra coisa. Mas a partir do momento que a pessoa sentou ali na minha frente e disse, pastor, eu estou com uma luta, eu preciso de ajuda. Não, agora você está afastado, você não pode mais fazer nada aqui. É óbvio, né, irmãos? É claro, existem circunstâncias que não tem como a pessoa continuar, é óbvio, né? Mas não é disso que eu estou falando aqui, né? E a terceira coisa que eu digo às pessoas é o seguinte, o seu segredo está guardado comigo, ninguém vai saber disso. E às vezes eu até digo assim, olha, só se você contar, porque eu não vou contar, não conto. Eu acho que essas 3 coisas são redentoras para nós como pastores e vai ser bênção na vida das pessoas. A segunda coisa que eu tenho defendido na igreja é a importância da gente servir unicamente por aquilo que Cristo fez por cada um de nós e não pelas coisas, ou por um cargo, ou por uma imposição que tenha sido feita lá. Então eu tenho dito lá na igreja o seguinte, que tudo aquilo que começa com eu tenho que, não é bom. Então, por exemplo, eu tenho que dar o dízimo, a minha resposta é não, você não tem que dar o dízimo. Eu tenho que vir todo domingo? Não, você não tem que vir. Eu tenho mesmo que participar de um pequeno grupo? Não. Eu tenho que participar de algum ministério dessa igreja? Não, você não tem que fazer nada disso. Nós fazemos todas essas coisas
quando nos sentimos movidos pelo amor de Cristo. O que Jesus fez por mim foi tão extraordinário, eu não merecia nada, Ele entregou a vida por mim. Quando eu partir dessa, vai ser literalmente para uma melhor, vou viver a eternidade com Ele. Então, o mínimo que eu posso fazer é entregar minha vida e servir ao Senhor. Desde varrer um chão, atender uma porta, tocar um instrumento, fazer uma pregação, seja lá o que for, servir ao reino de Deus é o mínimo. Então, você não tem que nada aqui. Ninguém aqui é obrigado a absolutamente nada. Você não será cobrado por fazer. É óbvio que quando você se compromete, quando você se voluntaria, a gente conta com você. E quando você não vai, isso faz uma falta danada, isso nos quebra, não é? Mas eu quero que você faça movido pelo sentimento do que Cristo fez, e não porque se você não fizer, o pastor vai ficar caindo na sua alma. Porque isso não vai acontecer. E a terceira coisa está relacionada ao que eu chamo dos 3 pilares da nossa visão ministerial, que é o que a gente está implantando lá na igreja, que são o culto, os pequenos grupos e o serviço, né? Apenas para dizer, quando eu falo de culto aí, eu estou falando de que o culto é o nosso cartão de visita, as pessoas que chegam precisam receber, estar numa igreja onde elas se sintam amadas, acolhidas, e ela fala assim, cara, eu gostei dessa igreja demais. Isso diz tudo. Melhorar os nossos banheiros, o nosso ministério infantil, o formato do nosso templo, a maneira como as pessoas enxergam, a altura da nossa música, o insight que a gente tem de que música que se canta, que música a gente não deveria cantar, o tipo de pregação que se faz. E aqui, gente, não é uma crítica, é só uma posição, isso é totalmente pessoal. O não usar paletó e gravata, tá bom? Isso não é uma crítica, é só a minha posição, porque eu entendo que isso me deixa mais relacional, né, mais próximo das pessoas, me vestindo igual a elas. Não critico quem faz diferente, eu só estou dizendo que essa é a minha opinião. Então, tudo isso tem a ver com a maneira como as pessoas vão chegar, olhar e falar assim, eu quero ficar nessa igreja, eu gostei desta igreja. Aqui eu encontrei Jesus através da vida e da maneira como essas pessoas vivem. Isso é o culto ao que eu me refiro. A questão dos pequenos grupos, né? Nós estamos investindo lá nos pequenos grupos, o nosso objetivo é que a igreja cresça por meio deles, e o serviço, que eu acho dos 3 é a coisa mais difícil. Como fazer com que as pessoas possam servir na igreja o mais rápido possível? A gente criou uma filosofia de que o cara tem que passar por não é? Então ele tem que ser batizado, crismado, né? O cara tem que... é uma saga para o cara poder servir na igreja. É óbvio que ele acabou de se converter, ele não vai pregar no púlpito, é óbvio. Mas existem muitas coisas que uma pessoa que acabou de chegar na igreja podem fazer. Eu lembro que uma vez a gente teve uma peça lá na igreja e a líder estava descabelando lá, falando assim, pastor, eu estou falando com o pessoal, mas todo mundo está ocupado, não está podendo participar. E eu falei, chama o fulano. Quem é esse? Ele chegou na igreja aí, tem uns 3 meses que ele está na igreja aí. Chama o outro lá, chama aquele. Será que vem? Eu falei, chama. O máximo que ele vai ouvir é um não. Mas você dá a oportunidade. Qual o problema da pessoa fazer uma encenação? E se ela aceitar? Você ganhou, e aquele que está na igreja há 20 anos, que está super ocupado, não vai poder fazer. Você tem outras pessoas para fazer. Encurtar esse caminho. Não foi o que Jesus fez? Chamou aqueles caras péssimos, não é? Aqueles 12, e botou depois com mais 70, com mais 120, espalhou esses caras para pregar. Você acha que esses caras não tinham total preparo para fazer o que eles tinham que fazer? É claro que não. Mas Jesus outorgou autoridade e poder para eles fazerem, e eles voltaram maravilhados. Não é? Não porque eles eram bons, é exatamente porque eles eram maus. Eles falam, olha, no nome do Senhor a gente fez coisas extraordinárias. Não é? A gente nem tem muita experiência. Não é? A gente sabe no máximo ali as 4 leis espirituais. E a gente mandou ver lá e expulsou demônio, né? Curamos gente, foi um negócio extraordinário. Não é isso? Então, por que nós não podemos encurtar esse caminho para que as pessoas possam servir na nossa comunidade? E aí eu tenho uma brincadeira, né? Quando a pessoa chega lá e fala, pastor, como que eu faço para ser membro dessa igreja, para fazer parte, para me envolver? Aí eu falo assim, eu adoro quando me perguntam isso, porque aí eu posso fazer a minha brincadeira, eu falo assim, você precisa vencer os 7 desafios. Aí a pessoa fica olhando, 7 desafios, pastor? E quais são? Eu falei, não, isso é brincadeira, não tem que fazer nada disso. Você vem, você vai ser recebido como membro, e a partir de aí, meu amigo, você é nosso, né? E ninguém tasca, e vamos que vamos servir aqui no reino de Deus juntos. Não tem negócio de 7 desafios, não. Isso é invenção da minha cabeça maluca, não é? Muito bem, eu quero concluir a minha fala aqui dizendo o seguinte, que uma igreja que decide ser verdadeiramente relacional, ela é uma comunidade de pessoas que estão marcadas nas suas lembranças dos erros do passado, mas que foram agora lavadas, santificadas e justificadas pelo sangue de Jesus. Então, essa visão de igreja, onde as pessoas entendem e ajudam, ao invés de julgar as falhas umas das outras, deve gerar dentro de nós, pelo menos 3 atitudes, que eu vou colocar para vocês aqui bem rapidamente. A primeira é a humildade. Então, a gente precisa ter humildade na visão que temos de nós mesmos.
E aqui eu dirijo-me a nós, pastores. Eu falei tudo isso que eu disse para vocês, para a gente lembrar que a gente também é igreja, que a gente também senta aí. A gente está liderando, dirigindo a igreja, mas a gente tem que ter essa mesma percepção, estando do outro lado, estando do lado dos membros, das ovelhas. Então é preciso que a gente pare de esperar da igreja e das pessoas que compõem as nossas igrejas, mais do que de fato elas possam dar. As pessoas têm as suas limitações. No fundo, nós estamos dizendo que nós somos bons demais para estar numa igreja imperfeita, quando agimos assim. A gente faz uma lista de apontamentos de erros que a gente vê nos líderes, nas famílias, nos membros em geral. O problema é que nós nos esquecemos de apontar na lista os erros que marcam a nossa própria vida. Que tal se a gente começasse a olhar para os nossos erros? Eu acho libertador, redentor, eu poder às vezes dizer para alguém assim, eu não sei, mesmo. Às vezes eu estou, e eu falo assim, eu não tenho a menor ideia. Pastor, você sabe isso aqui? Eu não tenho a menor, eu posso dar uma estudada, mas eu não tenho a menor ideia. Eu me lembro de uma vez, nós estávamos numa reunião de líderes, e aí a gente estava com uma situação para resolver, e eu vim orando sobre isso, pensando, pesquisando, conversando com pessoas, e eu não conseguia chegar numa solução. Eu não conseguia, mas a reunião estava marcada e a gente precisava. E aí a gente reuniu, sabe o que eu disse na reunião? Eu disse assim, gente, eu queria falar para vocês uma verdade. Eu pensei, pesquisei, orei, conversei, mas eu não tenho a menor ideia do que fazer. Não tenho a menor ideia. Então, alguém aqui tem alguma ideia brilhante que poderia nos ajudar, porque eu não sei. Aí alguém deu uma sugestão, outra, mas estava tudo muito assim. Aí eu falei, então agora que vocês já sabem que eu não sei o que fazer, então vamos fazer assim, vamos reunir daqui umas 2 semanas de novo, vamos orar durante esses dias, vamos nos comprometer todo mundo em orar, pedir direção de Deus, e dar uma pesquisada melhor, e voltamos daqui umas 2 semanas. Voltamos depois de umas 2 semanas, e aí Deus tinha dado um direcionamento para nós. Nós dizermos que não sabemos pode ser redentor. Então, humildade, acho tão importante para nós como pastores, como líderes das nossas igrejas. A segunda atitude que eu acho que nós precisamos ter é graça. Eu gosto do Larry Crabb, ele diz num livro dele chamado Conexão, assim, olha, apenas 2 coisas são capazes de transformar um ser humano, a queda e a graça. Na primeira, a responsabilidade é inteiramente nossa. Na segunda, a responsabilidade é inteiramente de Deus. Isso não é redentor? Então, a graça de Deus, ela gera transformação de dentro para fora. A gente é salvo por causa da graça, como um dom de Deus. Graças a Deus que não depende das nossas obras. Nós estávamos perdidos. Então, na medida que uma pessoa compreende e acolhe a graça de Deus, ela é gradativamente movida na direção da transformação dos seus valores e no redirecionamento da sua vida. É por isso que nesses momentos a lei não pode ajudar, está vendo só? Só a graça pode transformar. Então a gente precisa desesperadamente da graça do Senhor sobre as nossas vidas. A gente acha às vezes que a graça é só para os nossos membros. Nós, pastores, precisamos demais da graça de Deus. Eu jamais estaria aqui falando a vocês nessa manhã se a graça de Deus não tivesse me alcançado, olhando para a minha vida, as coisas que aconteceram atrás, as coisas erradas, as mancadas que eu dei. Algumas delas bem brabas mesmo estando na igreja a vida inteira, as mancadas terríveis que eu dei, sem contar aquelas que ninguém nunca nem soube, coisas que eu fiz no secreto. Então, é graça, humildade, precisamos disso. E a terceira e última coisa que eu quero dizer para vocês é a importância da mutualidade. Uma igreja relacional, comprometida com aquilo que Deus deseja fazer na vida das pessoas, ela precisa ser uma comunidade que ama bastante para acolher as pessoas como elas se encontram, mas que também ama as pessoas demais para permitir que elas continuem se machucando e se ferindo ao longo do tempo. Eu tenho plena convicção de que é isso que as pessoas buscam na igreja. Eu sei que o Ed René Kivitz, que é um pastor batista, é bem combatido por muitas pessoas, por algumas de suas falas, mas tem uma fala dele que eu concordo, que é quando ele diz o seguinte, para que as pessoas vão à igreja? Ele diz assim, as pessoas vão à igreja em busca de uma única resposta, como é que faz para viver bem? Eu concordo com ele. Isso já passando do estágio da conversão. Claro, a gente vai porque a gente aceitou Jesus, tal. Pula esse estágio, vamos para o estágio seguinte. Por que as pessoas vão? Por que elas continuam frequentando? Porque todo mundo tem essa ansiedade. Como que eu faço para viver bem? Eu concordo com essa fala dele. Isso aqui não é um precedente para pecar, tá bom? Eu estou propondo aqui o desafio de nós aprendermos a exortar em amor, a ponto de estender a mão a cada pecador, pelos quais Cristo entregou a sua vida. O sacrifício de Jesus foi grandioso demais, profundo demais, para que agora a gente banalize as pessoas, para que a gente escravize as ovelhas, para que a gente maltrate a igreja,
para que a gente não aceite as pessoas e lute com elas em meio às suas batalhas e os seus pecados. Quero encerrar as minhas percepções aqui, com as palavras de amor escritas pelo apóstolo João. E com essas palavras eu quero encerrar a minha fala. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amém? Eu gostaria de orar com vocês e que a gente pensasse sobre isso, não é? Como pastores que somos, como líderes de nossas igrejas que somos, esse incrível amor de Jesus, que não olhou o meu defeito, não olhou o seu defeito, nos acolheu e nos deu privilégios de estar, por exemplo, à frente da igreja. Já parou para pensar que a igreja é um projeto de Deus? Foi Deus que idealizou, foi Deus que inventou, é Jesus que é o chefe, o dono da igreja, e Ele colocou eu e você para liderar isso. Pensa nisso. Olha o cara que eu sou, e Jesus escolheu a mim. Olha o homem, a mulher que você é, e Jesus escolheu você e falou, olha, o meu projeto mais extraordinário, o projeto que vai ajudar as pessoas a chegar à eternidade, essa igreja, essa comunidade cristã vai estar reunida no céu, e eu vou pôr você para liderar esse grupo aí. Então, mais compaixão, mais amor, mais dedicação pelas pessoas, e uma vida de mais integridade, é o que Deus deseja de nós. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado por essa percepção que temos através da Bíblia, de como nós podemos viver a maneira que agrada o coração do Senhor. Pai, eu acredito que todos esses pastores e pastoras, esses irmãos, esses líderes que aqui estão, eles amam as suas igrejas. Eles servem as suas igrejas com dedicação. E, por vezes, também erram, porque são falhos e pecadores. Tantas vezes, Deus, nós maltratamos os nossos membros, tantas vezes agimos com incompreensão, mas que o nosso olhar julgador se transforme num olhar de compaixão, que nós possamos estar também do outro lado, do lado das pessoas, olhando a necessidade das pessoas como Cristo olhou. Nos ajuda, Deus, a ter empatia suficiente para lidar com as pessoas e amá-las como elas são, mas amá-las tanto a ponto de não deixar que elas continuem sendo como são e que possamos ajudá-las a se aproximar cada vez mais de Jesus. Ó Pai, tenha misericórdia de nós e nos abençoa. Que as nossas igrejas possam crescer em graça e em amor, claro, em número também, para que mais pessoas possam se render aos pés de Jesus, possam encontrar uma comunidade acolhedora e que elas possam se sentir bem ali. Mas que, acima de tudo, o Espírito de Deus possa pairar sobre as vidas, que a ação do Senhor na igreja seja maravilhosa e que as pessoas tenham o prazer de fazer parte desta comunidade. Ó Pai, nós pedimos a Tua graça e a Tua unção, a Tua direção e a Tua bondade sobre nós. Que nós saiamos daqui desafiados a fazer algo novo em nossas igrejas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos, por me ouvirem, E eu volto a dizer, se houve algo aí que você não gostou, você pode descartar, tá bom? Mas eu espero que aquilo que ficou no seu coração, que a palavra de Deus nos ensina, você possa guardar e colocar em prática na sua vida, na sua igreja, na sua casa, na sua família. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.